Olá, estamos começando mais uma conferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. Hoje com o tema Indicadores Sociais na Formulação e Avaliação de Políticas Públicas. Nosso convidado é Paulo Martino Januzzi. Ele é doutor em Demografia, professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE e da PUC de Campinas. É pesquisador e consultor no campo dos indicadores sociais e estatísticas públicas. Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Eu que agradeço aqui a oportunidade da PUC Minas de estar discutindo essa questão tão importante em termos de políticas públicas hoje no Brasil. E, portanto, é uma oportunidade interessante, juntar um pouco esses esforços que a gente vem fazendo na escola do IBGE e em outras instituições, entre as quais aqui o Instituto de Desenvolvimento Humano e Sustentável da PUC Minas, está abrindo essa possibilidade de trazer pesquisadores para falar sobre várias questões, entre essas questões, essa que a gente vai tratar. Bom, nessa nossa apresentação, eu vou talvez dividir ela em 4 grandes blocos. Um primeiro bloco é uma questão mais de natureza histórica, retomando um pouco a importância dos indicadores sociais, mais recentemente no Brasil. Depois, uma discussão mais de natureza conceitual, tá certo? Falando um pouco sobre a definição dos indicadores, sobre a questão das propriedades, dos atributos dos indicadores. Uma terceira parte, então, onde eu estaria falando um pouco mais sobre as fontes de dados existentes no Brasil para essa questão das políticas públicas e um módulo final, algumas considerações finais a respeito de por onde está caminhando a pesquisa especificamente nesse tema. Bom, então, com relação a essa primeira parte, a questão mais do histórico, dos indicadores sociais, é importante chamar a atenção que, embora a gente possa se remeter aos tempos bíblicos, para começar a história dos indicadores, numa medida que você já tem registros até bíblicos ou até mesmo pré-históricos de registros de população, de população é um dos indicadores sociais importantes. A gente tem, então, a história dos indicadores é muito antiga nesse sentido, Tem toda aquela preocupação na antiguidade de contar as pessoas, porque era preciso definir vamos dizer assim, a potencialidade dos exércitos, e também da potencialidade da mão de obra escrava. Então, era uma informação básica para planejamento, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar em planejamento naquela época. Mas os indicadores sociais, tal como nós conhecemos hoje em dia, eles têm uma origem muito mais recente. Data exatamente do processo de estruturação do estado do bem-estar ao longo do século XX. Embora em alguns países, sobretudo os países nórdicos, essa preocupação com a compilação das estatísticas sociais e demográficas já vem um pouco anterior. Mas foi ao longo, efetivamente, do século XX, sobretudo no pós-guerra, que se tem, então, a estruturação e uma preocupação crescente de pesquisadores nas universidades, na academia, nas agências multilaterais, com essa questão dos indicadores sociais como instrumentos para planejamento, para formulação de políticas, para monitoramento de políticas e para avaliação dos programas sociais implementados. Em especial, é importante chamar que ao longo sobretudo nos anos 60 e 70, é que há um grande esforço por parte dos órgãos multilaterais e de alguns centros de pesquisa na Europa, sobretudo os ingleses, naquilo que veio se configurar e naquilo que veio se denominar movimento dos indicadores sociais, que era exatamente o quê? Um grande esforço de pesquisa para fomentar
o desenvolvimento de indicadores, o fomentar, na verdade, também o que? A estruturação de pesquisas e de instrumentos de coleta de dados para que se pudessem se construir os indicadores sociais. É um momento, inclusive, de grande, vamos dizer, disseminação e constituição do sistema estatístico nos países do terceiro mundo, entre os quais o Brasil. Embora o IBGE tivesse sido fundado em 1936, muito mais recentemente, a partir dos anos 60, final dos anos 60, é que, de fato, o IBGE passa a desenvolver uma série de pesquisas que depois, né, permitiriam a constituição dos diversos indicadores econômicos e, no caso aqui, que nos interessa, os indicadores sociais. Bem, é bom lembrar também que esse movimento dos indicadores sociais, que se emerge aí nos anos 60 e 70, está muito ligado também ao descrédito daquele indicador, né, do indicador de PIB per capita como um indicador fundamental para a orientação do planejamento, na medida que o PIB per capita, na verdade, refletia a pujança do crescimento econômico e não necessariamente do desenvolvimento social, né? Então, no terceiro mundo em particular, se visualizava experiências de grande crescimento econômico em diversos países e descompassado em boa medida de inclusão da força de trabalho, da população nas benesses desse próprio crescimento. Portanto, né, se propugnava que, para orientar as políticas públicas, né, a fim de que as políticas econômicas fossem mais inclusivas, era necessário efetivamente dispor de outras medidas, outras indicações de como o social, vamos dizer assim, né, o panorama social vinha se transformando. Bom, então isso se dá nos anos 60, nos anos 70, esse movimento de indicadores sociais lá fora. No Brasil, ele, de fato, ele é percebido e é incorporado na agenda de pesquisas do IBGE, exatamente porque o IBGE tem como interlocutores outras instituições congêneres nos países desenvolvidos, e tanto que o IBGE passou a ter um relatório de indicadores sociais em meados dos anos 70, né, vindo a publicar o primeiro relatório de indicadores sociais em 1978, que efetivamente não teve uma grande divulgação, por conta, vamos dizer assim, até do contexto político que se vivenciava naquele momento. Era um momento em que havia um regime autoritário, né, o Brasil estava passando por um processo de crescimento econômico muito intenso, né, o milagre econômico e depois o próprio segundo PND, mas os indicadores sociais não estavam apontando uma efetiva, vamos dizer assim, redução de desigualdade, sobretudo do ponto de vista da questão da desigualdade de renda, que na verdade se acentuou no período. Então, de certa forma, foi um trabalho pioneiro, né, quer dizer, feito com muita garra por diversos pesquisadores, né, do IBGE, a Jane Souto, a Tereza Cristina, enfim, vários outros pesquisadores, mas só veio efetivamente se consolidar algum tempo depois, né, com a redemocratização e, na verdade, com a consolidação de uma série de pesquisas que então estavam se estruturando ao longo dos anos 70 e 80 no IBGE. Bom, é a partir da Constituição de 88 e por uma conjunção de vários fatores, é que os indicadores sociais passam a ter uma demanda crescente por parte de diferentes agentes, né? Se até então os indicadores sociais eram uma preocupação centrada no governo federal, né, pelos órgãos de planejamento, que já tinham alguma tradição de planejamento desde lá dos anos 60, mas também desenvolvido ao longo dos diversos planos nacionais de desenvolvimento. Nesse momento, a partir da Constituição de 88, ela é um marco porque sinaliza a importância de outros agentes públicos em nível estadual e municipal no encaminhamento da agenda das políticas públicas no país, né?
Então isso é um aspecto importante, é uma mudança que veio se processando, na verdade, antes até da Constituição de 88, né, com uma efetiva descentralização tributária em favor dos municípios e dos próprios estados, e uma crescente incorporação no âmbito das prefeituras dos estados na formulação de algumas políticas públicas que antes estavam dentro da esfera da União, né? Quer dizer, a política habitacional, que em boa medida era definida pelo BNH em nível federal, as políticas de emprego, as políticas de renda, né, efetivamente que eram definidas também em nível federal, passam a ter então uma participação mais efetiva dos municípios enquanto implementadores das políticas, efetivamente, ou mesmo como os financiadores de ações nesse sentido. Bom, então essa mudança na agenda de preocupações dos municípios, para sua efetivação, requeria informações mais estruturadas para planejamento. O prefeito, o governador de estado, né, passou a ser um outro demandante de informação, de indicador social específico para definição das suas políticas. Dado até que algumas questões deixaram de ser, vamos dizer assim, objeto de preocupação crescente ou de dificuldades crescentes por parte do governo federal. Na questão habitacional, houve, né, a falência do BNH, e na própria questão da geração de emprego e renda, na medida em que as políticas econômicas que se seguiram ao longo dos anos 70 e 80, elas tiveram uma capacidade muito limitada de geração de emprego e, enfim, a questão do desemprego e da falta de condições de inclusão social da população, ela acabava se manifestando nos centros urbanos, tá certo? Com o aumento da população desempregada, a população vivendo embaixo de ponte, a população efetivamente, né, sem condições de sobrevivência. Tá? Então isso passou, quer dizer, esse tipo de informação instrumental para que municípios e estados pudessem ter uma ação mais efetiva em termos de planejamento, foi um elemento importante nessa mudança, né, vamos dizer, da intensidade e das características dos indicadores sociais até então demandados, que eram indicadores bastante gerais e referidos, vamos dizer assim, ao espaço nacional e não a domínios territoriais específicos do município ou mesmo dentro do município, né? Bom, também é importante chamar que outras mudanças institucionais ao longo dos anos 90 foram importantes para essa crescente preocupação com o uso de indicadores sociais na formulação e avaliação de políticas públicas. Eu citaria ainda a implementação de uma série de controles por parte do Tribunal de Contas, né, que passaram efetivamente a acompanhar mais para e passo o que os estados e municípios estavam fazendo, né, a própria implementação dos planos plurianuais, que é um instrumento interessante, né, para que as prefeituras e estados tivessem que especificar, né, no médio e longo prazo quais eram os seus objetivos em termos de políticas sociais e políticas econômicas. Tá certo? E para um bom planejamento é necessário dispor de bons indicadores inclusive referidos a diversos temas, tá certo? E um outro aspecto importante é aquilo que se chama de reforma Bresser, né, da postura da administração pública, que seria a mudança do perfil do administrador burocrata para o administrador com perfil gerencial, né? E enquanto o burocrata estaria preocupado com a questão da eficiência ou com o cumprimento de normas da administração pública, o administrador gerencial, com a postura de gerente ou gestor público, teria uma preocupação maior com a eficácia, né, com o cumprimento de resultados e, naturalmente, portanto, com indicadores que lhe permitissem acompanhar ou monitorar o esforço das ações públicas e acompanhar efetivamente os resultados. Então, essa mudança também do perfil, né, do gestor público é um outro elemento importante para, né, assinalar essa preocupação crescente com os indicadores sociais. Bom,
esse é mais ou menos o quadro que a gente tem até hoje, né, vindo a hoje. Na verdade, esse processo de crescente preocupação com disponibilidade dos indicadores tem se dado tanto do ponto de vista da administração pública, como também do ponto de vista até da própria sociedade, né? Com a redemocratização, você tem a emergência de muitos movimentos sociais que já existiam de alguma forma, né, mas com um poder de ação muito mais restrito, mas você tem a emergência de várias ONGs ou sociedades civis que, ou mesmo com a Constituição de 88, a implantação de diversos conselhos estaduais e municipais de saúde, de assistência social, de educação, etc., que passam a ter novos agentes e indivíduos que passam a requerer também dos órgãos de estatística, de um modo geral, informações para ver se, de fato, o poder público estava desempenhando a contento as suas atividades, né? Quer dizer, exercendo o controle social. Portanto, para exercer o controle social de maneira mais responsável, era preciso também dispor de informações, indicadores cada vez mais consistentes. Bem, esse processo vem, eu acho que continuamos nessa situação em que você tem a sociedade brasileira requerendo cada vez mais informações específicas, né? E estamos chegando no momento em que é preciso, né, chamar a sociedade a repensar todo o nosso sistema estatístico nacional. Tem cabido ao IBGE o levantamento de um conjunto grande de informações, mas é verdade também que o IBGE sozinho não vai dar conta do levantamento do tipo de informação que está sendo demandada pela sociedade. É preciso que estados e municípios também passem a cumprir mais efetivamente a sua função no provimento desse tipo de informação. Né? Esse tipo de informação mais estruturada com o que a gente está chamando aqui dos indicadores sociais. Bom, então passando agora para a segunda parte da nossa discussão aqui, era importante então dar uma definição mais formal do que a gente entende por indicador social, né, do que está inscrito na bibliografia. Então, nesse sentido, né, indicador social é uma medida em geral quantitativa, que procura operacionalizar, substituir, né, quantificar um determinado conceito social abstrato, né, de interesse teórico para pesquisa acadêmica ou de interesse programático, tá certo? Então, ele é vamos dizer assim, uma proxy, ele é um substituto de um conceito, mas ele não é um conceito. Isso é uma coisa importante, né? Tá certo? Porque muitas vezes se imputa ao indicador, né? Muitas vezes um status que não é dele, mas é efetivamente do conceito, tá? Eu pediria que mais uma, por favor, que como vocês veem nesse gráfico, o indicador é vamos dizer assim, um produto final de uma elaboração teórico-metodológica bastante complexa, que parte efetivamente de um conceito abstrato. Por exemplo, condições de vida. Condições de vida é um conceito guarda-chuva, né, no sentido de que é um conceito amplo que envolve dentro dele um conjunto muito amplo de informações. Tá? Assim como direitos humanos, também é um conceito guarda-chuva que pode ser entendido sob diversas dimensões. Para cada uma dessas dimensões, por exemplo, no caso de condições de vida, né, são condições de saúde, são condições de trabalho, são condições habitacionais. Para cada uma dessas dimensões operacionais, é preciso buscar os diversos indicadores. Tá certo? Portanto, o indicador ele surge a partir de uma preocupação, tá certo, conceitual anterior, né, que, na verdade, preside todo o seu processo de construção. Tá? Bom, é importante chamar a atenção que agora muitas vezes alguns indicadores eles são diretamente referidos ao conceito que lhe deu origem. Por exemplo, quando a gente fala de risco de mortalidade, tá? Ou risco de mortalidade
da população de 0 a 1 ano, existe já um indicador tradicional que é a taxa de mortalidade infantil. Tá certo? Então, entre o conceito e a medida, existe uma vamos dizer, simbiose quase que, né, direta. Quer dizer, é uma tautologia, falar do conceito e da própria medida. Mas, em algumas situações, como, por exemplo, desenvolvimento humano, é um conceito mais abrangente, é um conceito mais complexo, né, mais sofisticado e que pode ser operacionalizado através de diferentes indicadores. Tá certo? Então isso é uma coisa importante. Então o IDH, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, desenvolvido pelo PNUD, é uma das formas de você mensurar ou avaliar o grau de desenvolvimento social de uma sociedade, mas não é a única, tá certo? É uma das formas que está, né, inspirada numa série de documentos e muito consistentes. Mas existem outras propostas também, né, que procuram, a partir de um conceito tão abrangente como no caso do IDH, chegar a algumas outras indicações, alguns outros indicadores diferentes. Tá certo? Paulo, só queria um esclarecimento. O IDH, ele é um índice composto de 3 indicadores, eu posso dizer dessa forma? Isso. Indicador de natalidade, educação e... Eu fugi o terceiro. Esperança de vida, renda. Isso. Esperança de vida, renda e educação, né? Então, você tem, por detrás, quer dizer, são 3 indicadores que respondem ao conceito do desenvolvimento humano, que é o quê? Uma sociedade desenvolvida do ponto de vista, né, do desenvolvimento humano, quer dizer, atingir o elevado grau de desenvolvimento humano, é aquela sociedade em que os indivíduos têm níveis adequados de bem-estar, tá certo? Com amplas possibilidades de desenvolvimento cultural, tá? E que possam desfrutar uma vida saudável. Então, a partir dessa definição, você então busca indicadores que respondam a esse conceito social, né, esse conceito abstrato definido. Tá? Então, isso que é importante. Então, veja, quando a gente fala do IDH, tá, da medida, a gente sempre tem que lembrar que ele foi originado de um determinado conceito. Tá? E por que eu digo isso? Porque os indicadores têm propriedades, tá certo? Tem um conjunto de propriedades que a gente tem discutido em alguns textos e em algumas oportunidades. E uma das propriedades mais importantes é a propriedade de validade de um indicador. Tá? O que é a validade de um indicador? É o grau de proximidade entre a medida e o conceito de indicador. Tá certo? Então eu pediria que vamos ilustrar essa propriedade da validade através de um exemplo. Tá? Então lembrando, validade é o grau de proximidade entre o conceito e a medida. Quando a gente fala de condições de saúde, né, talvez aí um pesquisador ou um gestor público poderia pensar o seguinte: bom, se eu quero avaliar as condições de saúde de uma sociedade, eu posso usar 2 indicadores, né? Indicador de taxa de mortalidade infantil ou médicos por 1000 habitantes. Qual dos 2 indicadores seriam mais válidos para essa dimensão condições de saúde? Bom, o segundo indicador, médicos por 1000 habitantes, na realidade é um indicador de oferta de serviços de saúde, né? Muito mais de oferta do que o que a gente chama de condições de saúde, porque condições de saúde, em geral, é um conceito remetido ao quê? A condições de bem-estar, a resultados, né, das condições de saúde. Daí, nesse sentido, a taxa de mortalidade infantil seria, nesse caso, um exemplo de um indicador mais válido para o conceito condições de saúde, na medida que ele guarda uma relação maior de proximidade, né, de uma boa condição de saúde naquele local onde exatamente as crianças têm uma possibilidade de sobrevivência maior. Exatamente, né, esse público que é mais vulnerável a todas aquelas condições
que de fato empiricamente comprovam-se como inadequadas, como esgoto a céu aberto, má prestação de serviços de saúde, ausência de vacinação, etc. Tá? Então esse é um exemplo de que, né, dessa propriedade de validade. Existe uma outra propriedade importante também, que é a propriedade de validade, de confiabilidade, que tem a ver com a qualidade das informações disponíveis para a construção dos indicadores. Tá certo? Às vezes existem indicadores que teoricamente têm a sua validade assegurada, mas a sua confiabilidade não está assegurada porque existem problemas eventualmente no levantamento das informações. Tá? Uma dessas situações é a questão das informações disponíveis sobre violência. Certo? Os estudos de violência no Brasil, eles têm se assentado em termos de em alguns indicadores, como, por exemplo, indicadores provenientes de registros na polícia, né? Os indicadores de mortalidade por causas violentas, ou mesmo algumas ONGs fazem, né, levantamentos de violência a partir das páginas policiais, né, existentes nos jornais. Bom, eu diria o seguinte, que esses 3 indicadores, eles são bastante interessantes, mas eles com certeza têm um problema de validade, certo? Porque violência é um conceito extremamente amplo. Muito da violência ocorrida, ela não é registrada nas delegacias, ela não eventualmente causa a morte, tá certo? E muito menos vai para as páginas policiais. Né? Então, esse é um caso em que, de partida, a gente, de fato, tem um problema de validade, tá certo? Mas, enfim, né? É difícil contornar essa situação, porque a violência doméstica, a violência contra a criança, a violência contra a discriminação, né, a discriminação social, a discriminação racial, são todos eventos que ocorrem efetivamente e a gente muitas vezes tem dificuldade mesmo de captá-los, qualquer que seja o instrumento, né? Mesmo os registros de delegacia de mulheres ou as delegacias eventualmente de registro de causas, né, de discriminação racial ou social, eles certamente são subestimados, né? Mas enfim, assumindo que esses indicadores possam ser usados para dar pelo menos um retrato da violência mais extremada, eles ainda assim têm problemas de confiabilidade, tá certo? Bom, os registros policiais, eles têm problemas de confiabilidade porque em termos de Brasil, né, o nível de informatização das polícias é muito diferenciado. Nem tudo que também acaba sendo, vamos dizer assim, reportado para as delegacias, efetivamente vira um registro no banco de dados da polícia. Tá certo? E também, dentro dos registros de mortalidade, eventualmente existem algumas chacinas, ou extermínio, ou, enfim, balas perdidas, que acabam, né, gerando mortalidade por alguma causa violenta que efetivamente talvez não seja assim registrada nos registros oficiais. Podem, eventualmente, ou não ser registradas, ou ser registradas por causas desconhecidas, ou por algum outro tipo de artifício. Então, essa seria uma situação de confiabilidade, tá certo? Bom, de falta de confiabilidade. Isso, de falta de confiabilidade, bem lembrado aí. Bom, na verdade, não existe muita alternativa nessa situação. A gente precisa usar os registros, por menos confiáveis que eles sejam, naturalmente sempre com um grau, né, de avaliação crítica com relação a isso, para que, na verdade, ao fazer os estudos, a gente possa ter a possibilidade de melhorar esses registros. Se a gente não fizer isso, efetivamente não faremos. E no caso específico da violência, é uma situação complicada, porque qualquer gestor público que resolvesse melhorar muito a qualidade das informações sobre violência, na verdade o que vai acontecer é que, pelo esforço de melhoria do registro, as estatísticas de violência aparentemente vão começar a aumentar. Não porque o fenômeno
social esteja piorando, agudizando, mas, na verdade, as estatísticas ou os órgãos oficiais passarão a coletar de forma mais consistente, de forma mais real o que acontece de fato, né, na sociedade. Certo? Então esse é um dos grandes problemas, inclusive, para melhorar essas estatísticas. No caso americano, por exemplo, isso só foi resolvido nos anos 20 e 30, quando o FBI, né, a Polícia Federal Americana, realmente chamou para si esse tipo de atividade, tá certo? Porque, de fato, isso a melhoria dessas estatísticas, de um modo geral, em particular desse tipo de estatística, tem que ser feito mesmo em nível do governo federal, porque é um programa de melhoria contínua, quer dizer, não é uma ação de um governo, mas é uma ação de vários governos, quer dizer, na verdade tem que ser uma preocupação de Estado, né? Bom, uma outra propriedade importante no tema que nós estamos falando aqui, que é o tema das políticas públicas, são os indicadores, são a propriedade da sensibilidade, quer dizer, um indicador útil para um gestor é aquele indicador sensível as ações de um determinado programa. Então, quando um gestor público quer fazer uma avaliação do impacto de um programa de vacinação, saneamento, etc., ele pode se valer de alguns indicadores sensíveis nesse sentido, que são os indicadores de mortalidade ou de morbidade infantil. Quer dizer, aqueles indicadores que mostram a ocorrência da mortalidade ou incidência de doenças nas crianças. Tá certo? Então tem se mostrado, no caso das atividades, né, na área de saúde, existem esses indicadores sensíveis a essas alterações. Uma outra propriedade importante é o indicador de especificidade. Também, né, para avaliação, monitoramento de políticas públicas, é tão desejável quanto possível dispor de indicadores específicos ao programa. Então, programas, como é o exemplo, o Programa de Saúde Materno Infantil, tá, podem ter a sua eficácia ou efetividade comprovada através também, aí, mais uma vez, os indicadores de natimortalidade ou baixo peso a nascer. Por quê? Se nesse programa de assistência médico, de assistência às mães e aos recém-nascidos for bem feito, a mãe vai ter tido, enquanto gestante, um acompanhamento adequado para que, né, ao longo do tempo, fazendo com que, com certeza, o risco da morte do feto ou o risco do baixo peso a nascer efetivamente diminuam. Então esse é um caso típico de, mais uma vez no caso da saúde, né, de indicadores específicos. É até bom lembrar que, efetivamente, dentre as diversas áreas de indicadores sociais no Brasil, as informações na área de saúde, elas de fato estão no estágio mais avançado, né? Na área de saúde é possível dispor de indicadores mais específicos, mais sensíveis, com uma confiabilidade que está se aprimorando, tá certo? E, naturalmente, indicadores de boa validade. E já num índice de repetição que permite comparações. Que permite comparações, isso, tá? E eu acho que isso se deve não só ao fato da cultura de planejamento ser já bem mais desenvolvida na área de saúde, né? De modo, isso é uma área isso historicamente. Por volta de 70 começa, né? 70, isso. 60. Toda essa área, os técnicos da área de saúde são técnicos que já lidam com informação estruturada na forma de indicadores já há muito tempo, né? E dispõem, de fato, de um banco de dados dentro do DataSUS, que é o órgão do Ministério da Saúde que compila todas as estatísticas, né? Indicadores bastante diversificados. Há, com certeza, problemas de confiabilidade desses indicadores, mas o primeiro passo é isso, é você traz esses indicadores, compila, organiza eles em base de dados e começa a utilizar, e ao longo do tempo as coisas vão efetivamente se aprimorando. Tá certo? Bom, existe também uma outra questão importante de chamar a atenção com relação a uma propriedade aí dos indicadores, é a questão da periodicidade. Bom, e esse, na verdade, vamos dizer assim, um grande problema que a gente que os gestores enfrentam na hora de dispor de indicadores para a formulação e avaliação das políticas. Por quê? Porque informações muito específicas no nível municipal,
tá? Elas só estão disponíveis de 10 em 10 anos com os censos demográficos, tá certo? Informações de boa confiabilidade, de boa validade, né? Com essas características que a gente falou, só de 10 em 10 anos em nível municipal, tá certo? Através do censo. Bom, e com certeza é uma situação muito insatisfatória a gente poder só estar acompanhando, né, a efetividade mais abrangente das políticas de 10 em 10 anos. Então, existe uma dificuldade, né, técnica nesse sentido. O IBGE tinha uma proposta de fazer, pelo menos a cada 5 anos, né, ou no meio do período intercessário, um levantamento de população, pelo menos uma contagem geral de população, dado que realizar um censo a cada 5 anos, eventualmente seria talvez muito dispendioso. Essa era o diagnóstico que se tinha. Bom, mas infelizmente nós não vamos ter a contagem em 2005 de população também, né? Por conta do contingenciamento de recursos. Não sei se teremos em 2006 ou 2007, mas o fato é que em 2005 não vai ser possível ter essa contagem. Tá? E a informação sobre população, a informação de quantos somos, ela é básica, porque ela define público-alvo de políticas, né? Tá certo? É um indicador básico para a definição de políticas sociais, eu saber, por exemplo, quantas crianças de 0 a 3 anos eu tenho, ou de 0 a 4, que é o público-alvo da vacinação infantil, saber quantas crianças de 3 a 5 anos eu tenho para ensino, para creche, para definir demandas de creche ou de ensino de pré-primário, ensino infantil. Eu preciso saber quantas crianças de 7 a 14 anos estão nos municípios para saber, enfim, se a demanda por ensino básico está aumentando ou está diminuindo, como em algumas localidades do sul, tá certo? Enfim, então a gente precisaria ter essa informação atualizada de quantos somos, pelo menos a cada 5 anos. O IBGE faz projeções, mas as projeções sempre têm embutidos algumas hipóteses que podem não se confirmar. E no caso no território brasileiro, todas as projeções municipais, elas têm um problema significativo em função da própria dinâmica migratória de uma série das diversas regiões, né? Tem regiões que crescem muito por conta de um desenvolvimento da agropecuária na região, tá certo? Ou eventualmente por conta do garimpo, mas também rapidamente voltam a decrescer, tá? Em função da passagem daquele ciclo, né, de prosperidade que aquela região vivenciou. Então, de fato, precisaríamos ter essa informação periodicamente mais levantada do que temos hoje, né? E, além disso, o grande problema, no caso dos municípios, é que os municípios e os próprios estados não desenvolveram alternativas ao censo demográfico no levantamento de informações. Certo? Se os nossos municípios tivessem cadastros imobiliários mais regularmente atualizados, né? Se os nossos municípios tivessem cadastros de beneficiados de ações da assistência social, né? Enfim, se os nossos municípios tivessem cadastros consistentes de demandantes de emprego e da contrapartida, quer dizer, e da efetividade do emprego garantido por essas pessoas, talvez o censo, né, talvez a gente dispusesse de algumas informações que auxiliariam o acompanhamento da situação social dos municípios. Mas o fato é que no caso brasileiro nós não temos isso, né? É muito diferente de situações em que na Europa, né, que tem países que até dispensam a realização de um censo. Por quê? Porque existe uma cultura, né, de informação tanto por parte do Estado quanto por parte do cidadão. O cidadão, quando vai se mover de um lugar para outro na Holanda, ele dá baixa, ele informa a municipalidade de onde ele está saindo e informa a municipalidade de onde ele está indo que ele chegou lá e dá uma série de informações que permitem, né, informa sobre a sua ocupação, etc., o número de filhos, a família, etc., de modo que o município continuamente tem estatísticas bastante consistentes. Né? Não é efetivamente ainda o caso brasileiro.
né? Então, o censo demográfico, de fato, é, para os municípios, sobretudo, a única oportunidade de dispor de uma radiografia, tá certo, da realidade social. Tá certo? E se essa radiografia, ou melhor dizendo, se essa foto é tirada só de 10 em 10 anos, realmente a gente fica no vácuo do filme, do que aconteceu exatamente nesse período. Tá? O Atlas, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, e o IPEA, do Rio, ele é um instrumento, ele traz indicadores que são úteis e que podem ser utilizados nesse intervalo aí entre as informações proporcionadas, né, pelo censo? Então, o Atlas é uma iniciativa muito positiva, muito interessante, no sentido de disponibilizar as informações nessa escala municipal, mas são informações também que foram levantadas nos censos demográficos. A partir das informações divulgadas pelo censo. Então, ele, de qualquer forma, ele está limitado nesse sentido. Ele não tem dentro dele informações, monitoramento para isso, tá certo? Tá? Em nível municipal. Agora, existem, se você pensar na escala estadual, tá? Existe uma pesquisa do IBGE, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que atualiza esse retrato tirado pelo censo dos 10 anos. Então, é como se você pudesse, através da PNAD, né, montar o filme da década em função, porque você tem uma foto a cada ano. Você tem, né, no caso, aí nós tivemos o censo em 2000, tivemos a PNAD de 2001, a PNAD de 2002, 2003 e agora estamos acabando, no caso do IBGE, a PNAD de 2004, que levanta todo esse conjunto de informações que o censo demográfico levanta. Esses mais de 60 quesitos de informação que o censo demográfico levanta no caso brasileiro, que é um censo, diga-se de passagem, né, bastante consistente, tá? Tem uma história de sucesso, são uma instituição pública de 100 anos de existência, né? E que em termos de países de terceiro mundo é muito bem conceituado. Paulo, só um esclarecimento para as pessoas, quem não acompanha diariamente a questão dos indicadores, o censo ele é realizado de 10 em 10 anos com todos os habitantes, e a PNAD, a pesquisa por amostragem, com uma parte da população, é isso? É isso. O censo ele tem dois instrumentos de pesquisa. Ele tem aquele instrumento que é aplicado para todos os mais de 37 milhões de domicílios brasileiros, tá certo? É um questionário básico com informações básicas de idade, sexo, a renda do chefe e a condição de alfabetização dos indivíduos. E alguns indicadores da infraestrutura urbana. E também tem um questionário de amostra no censo também, que é mais ou menos 10% da população. Para municípios menores tem uma amostragem um pouco maior, da ordem de 25%. Tá? Mas é uma amostra de 3 milhões de domicílios, mais ou menos isso, ou mais do que isso. No caso da PNAD, é uma pesquisa amostral, domiciliar, como é o censo, cujo tamanho é da ordem de 100, 110, 120 mil domicílios. É uma amostra muito menor que o censo demográfico. É por isso que a PNAD não prevê no seu plano amostral a desagregação das informações dos indicadores na escala municipal. Tá? E essa é a grande limitação. Tá certo? Bom, então isso isso tem a ver então com essa questão da periodicidade, né, no caso brasileiro, que estamos vivendo isso, né, o censo de 10 em 10 anos, a PNAD é anual, mas não provê informação no nível municipal, e existem até mesmo, é bom que se diga também, existem pesquisas mensais de emprego, né? A pesquisa mensal de emprego, ela é realizada aí, tá certo? Em 6 regiões metropolitanas. É uma informação atualizadíssima, né? É uma informação importante até para acompanhar impactos da política monetária, da política de juros, da política, enfim, econômica de um modo geral, sobre o rebatimento no mercado de trabalho, tá certo? Então é uma informação importante, mas é uma informação que só está disponível também para as principais regiões metropolitanas. Não é uma informação periodicamente disponível para outros domínios. Essa é uma outra limitação.
tá certo? Bom, mas eu acho que a gente já fez um progresso significativo nesse sentido, né? Mas precisamos avançar mais, né, para que os indicadores sociais se prestem mesmo também a monitoramento, e não só uma avaliação ex post depois de muito tempo, né? Enfim, para que a avaliação, a cultura de avaliação possa ser feita também no sentido de aprimorar também as políticas. Bom, ainda entrando um pouco nessa terceira parte da nossa discussão, né, é importante chamar a atenção que os indicadores também eles podem ser diferenciados segundo diferentes taxonomias ou formas de classificação. Tá? Existem os indicadores objetivos que, tá, a própria palavra está dizendo, são indicadores como taxa de mortalidade por homicídios. Tá? Nesse gráfico aí, as taxas mais altas de mortalidade por homicídio estão no Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Amapá. No caso de Pernambuco, é um duplo efeito. Pernambuco, de fato, parece ser um estado violento, mas também as estatísticas têm uma qualidade boa, o que faz com que, né, aparentemente, a violência seja muito maior lá do que, por exemplo, na vizinha Paraíba, quando na verdade Paraíba é tão violento quanto, né? Pelo menos é os relatórios que se dispõem. Bom, então isso são indicadores objetivos, e eles se contrapõem aos indicadores subjetivos, que são aqueles indicadores construídos a partir de pesquisas de opinião pública, né? Como são aquelas pesquisas como o Ibope faz, ou como o Datafolha faz, sobre a satisfação dos moradores numa determinada cidade. Tá certo? Então, isso envolve opiniões, né, avaliativas que podem ser mais instrumentalizadoras ou não. Né? Por exemplo, nesse gráfico se mostra que 61% das pessoas declararam em 2001 dos paulistanos, quer dizer, das pessoas residentes em São Paulo, declararam que tinham intenção de mudar para outra cidade. Quer dizer, então, certamente essa é uma informação relevante, até mesmo do poder público, para ver que, poxa, né, os munícipes estão muito satisfeitos de viver nessa cidade. O que podemos fazer no sentido de tornar a cidade mais agradável? Será que, né, precisamos fazer uma campanha de marketing social, no bom sentido, de divulgar que a cidade tem equipamentos de lazer, né, que talvez as pessoas não conheçam todas as possibilidades, né, que existem eventos públicos, né, que não custam, que são gratuitos para a população, teatros, enfim, isso só para mostrar um pouco que também a dimensão subjetiva também ela pode ser importante para a população. Só que também, para o poder público, só que também não se pode reificar muito esse tipo de informação, porque no caso brasileiro é curioso que muitas pesquisas avaliativas, opinativas, tendem a mostrar que a população de baixa renda tende a ter uma avaliação muito positiva ou das suas condições de vida ou mesmo dos próprios serviços públicos, mesmo quando os serviços públicos são prestados de forma ainda muito limitada. Quando você entrevista as pessoas mais pobres e pergunta sobre a sua satisfação com a vida ou com o provimento de determinados serviços públicos, a resposta tende a ser mais positiva que a classe média, que tem outros parâmetros de avaliação, tá certo? E de aspiração, eventualmente, de perspectivas de vida. Tá? Então, os indicadores subjetivos eles são uma dimensão importante na formulação de políticas, só não pode ser levados ao pé da letra, até porque também tem uma certa variações, né, ao longo do tempo que corre o risco, né, de determinadas campanhas publicitárias, alguma coisa nesse sentido. Às vezes os indicadores podem subir e descer, e tem a ver muitas vezes com eventos assim que acontecem na mídia, sabe? Muitas vezes uma insatisfação de viver num município pode ser exatamente uma situação de violência extrema, né? Algum caso hediondo que tenha acontecido e eventualmente as pessoas manifestam naquele momento uma insatisfação, né, muito mais com a situação específica daquele evento do que as outras, né, do que a média geral no momento anterior.
Bom, uma outra classificação importante em termos de políticas públicas, né, é essa diferenciação entre indicadores de insumo, de processo, de produto, resultado e de impacto, né? Isso é uma diferença importante, porque na hora de avaliar as políticas públicas, a gente tem que saber que tem indicadores que estão, vamos dizer assim, avaliando o processo de implementação enquanto processo. Tá? E existem indicadores que vão avaliar, né, a política pública muito mais do ponto de vista dos seus resultados preliminares e, eventualmente, os indicadores mais lá no final vamos dizer assim, algum tempo depois. Então, por exemplo, numa política de saúde, né, os indicadores de insumo têm a ver o quê? Com o aporte de recursos públicos na contratação de médicos, por exemplo, ou de construção de hospitais. Os indicadores de processo é como esses recursos, né, humanos ou recursos físicos estão sendo usados. Os médicos podem estar dando consultas em postos de saúde, ou os médicos podem estar fazendo visitas em visitas a famílias em programas de saúde da família. Tá certo? Então, o mesmo recurso pode ser usado de forma diferente. Tá certo? E, naturalmente, então, esses indicadores de processo podem também se traduzir em indicadores de resultado com intensidades diferentes. Então, você tem o insumo, que é o recurso monetário ou humano aportado. Os indicadores de processo são aqueles indicadores que mostram como esses recursos foram colocados em operação. E depois, então, você tem os resultados, que podem ser medidos através, no caso de políticas de saúde, nos indicadores de mortalidade, né, por causas específicas, ou de morbidade, né, de incidência de doenças por causas específicas. Tá certo? E depois, eventualmente, se pode também incorporar na análise das políticas públicas os indicadores de impacto, porque essa é uma dimensão importante também, que precisa ser aportada no campo da avaliação, que são aqueles indicadores que refletem os desdobramentos futuros, né, pode ser de médio ou mais de longo prazo, de uma determinada política pública. Então, no caso das políticas de saúde, elas vão ter um impacto, sobretudo aquelas voltadas para o público infantil, de alguma forma, tá certo? Elas têm um impacto importante do ponto de vista da melhoria do nível nutricional, porque uma criança mais sadia é uma criança que se alimenta melhor, é uma criança que vai ter o quê? Um desempenho escolar melhor, vai ser um adulto que, eventualmente, até por conta dessas outras duas questões, se insira melhor no mercado de trabalho, vai ser um adulto mais saudável, o que, portanto, vai significar economia futura em gastos de saúde. Tá certo? Então, uma política pública, ela poderia ser avaliada, tá, através de indicadores de diferentes naturezas, de insumo, de processo, de resultados e de impacto. Essa é uma dimensão importante no campo aí dos indicadores sociais, porque a gente, às vezes, não faz essa diferenciação entre indicadores, sobretudo indicadores de insumo-processo com indicadores de resultado-impacto, que às vezes confunde um pouco essas duas dimensões importantes. Bom, uma outra dimensão importante uma outra classificação importante é a diferenciação entre indicadores de simples e indicadores compostos, né? Indicadores simples, como são aqueles indicadores que você falava que compõem o IDH, e o IDH é um indicador composto. Tá? Então, indicadores simples são taxa de escolarização, taxa de alfabetização, a renda, a esperança de vida. São indicadores, eles, é bom que se diga, eles são simples só para diferenciar a terminologia de composto, mas eles são tão complexos quanto, tá certo, na sua construção. Eles não são simples de serem construídos. Tá? Eles são complexos. A esperança de vida é uma estatística, um indicador extremamente complexo na sua construção. Tá? Mas ele é simples no sentido de que ele faz parte da composição de um indicador como o IDH, que é um indicador composto, é um indicador que se compõe de indicadores mais simples.
Tá certo? Então isso é uma coisa importante. E nessa operação de construção de indicadores simples para indicadores compostos, há uma série de questões não triviais a serem definidas, né? Que é a questão dos indicadores que é a escolha dos indicadores. Quais são os indicadores que devem ser juntados? Tá certo? Qual é o peso com que esses indicadores devem ser juntados? Eu dou peso maior para a mortalidade, eu dou peso maior para a educação, enfim. Se eu der peso igual para cada um, é uma forma também de atribuir peso. Tá certo? E além disso, que procedimento eu vou usar para juntar esses indicadores? Eu posso usar procedimentos mais simples, como é o caso do IDH, que é um procedimento aritmético, ou eu posso usar uma metodologia muito mais complexa, que é os indicadores, que é as técnicas estatísticas multivariadas. Tá? Bom, então com isso a gente expôs aqui, tá certo? Essa questão dessa dimensão operacional dos indicadores. Certo? Falamos um pouco do histórico, falamos um pouco da definição, das propriedades, das tipologias dos indicadores, né, que é importante para um gestor público saber que avaliar criticamente as propriedades de validade, confiabilidade, especificidade e sensibilidade, assim como também saber se o indicador está retratando resultado ou esforço da política. Tá? Quer dizer, resultado concreto, o objetivo, ou, de alguma forma, o processo que virá a resultar numa melhoria das condições de vida da população. Bom, para terminar, naturalmente, e entrando nessa última parte da minha exposição, que é preciso chamar a atenção que dispor de informações estatísticas, dispor de indicadores sociais, com certeza pode melhorar a qualidade do planejamento público, na medida em que você pode fazer diagnósticos mais específicos, tá certo? Seja do ponto de vista temático, seja do ponto de vista espacial. Eu acho que, do ponto de vista espacial, inclusive, é importante que se diga que o censo de 2000 permite fazer diagnósticos, inclusive ao nível de setor censitário, que é mais ou menos um conjunto de 200 domicílios, que é mais ou menos um conjunto de quarteirões dentro dos municípios. Tá? Então, dispor de informação dessa natureza, com esse grau de detalhamento espacial, com certeza pode enriquecer muito a qualidade dos nossos diagnósticos, no sentido de identificar os grandes bolsões de pobreza, tá certo? Para alguma atenção focalizada, mais específica, tá? E também dispor de informações sobre os diversos temas, emprego, renda, saúde, educação, habitação, etc., também melhora a nossa capacidade de apreender o social nas suas múltiplas manifestações. Agora, naturalmente que o uso que se faz dessas informações é que, no fundo, que vai definir efetivamente o sucesso de um determinado programa, tá certo? Um gestor ele precisa dessas informações para um bom diagnóstico. Agora, as escolhas e o processo de implementação das políticas é que vai ser definitório do processo. Naturalmente que dispor de indicadores de monitoramento para ver como as políticas estão sendo implementadas também é uma coisa que potencializa as chances de sucesso de um determinado programa público ou um programa social. Tá certo? Mas, na verdade, a gente tem que, portanto, trabalhar não só do ponto de vista da disponibilização crescente de informações, como é o caso que todas as agências estão trabalhando, seja o IBGE, seja os institutos estaduais, estão fazendo um grande esforço no sentido de dispor muitas informações pela internet, Tá certo? A internet ampliou muito as possibilidades de disseminação da informação estatística que antes precisava ser impressa em papel e que hoje pode ser toda disponibilizada virtualmente. Mas é preciso também que a população exerça seu papel e o gestor público também exerça seu papel, no sentido de usar essas informações, seja para o controle social por parte da sociedade ou para implementação de programas públicos mais consistentes por parte aí, dos gestores públicos.
tá certo? Quer dizer, os indicadores, eles são uma peça importante nesse processo de planejamento e de garantia de condições de vida crescentes para a população. Mas a gente tem que lembrar sempre que as decisões políticas, elas de fato são cruciais, né? Tá certo? Em última instância, um bom programa, ele, mesmo quando muito bem informado, pode não resultar em um progresso efetivo ou a conquista dos seus objetivos especificamente, porque talvez ele tenha sido mal implementado ou mal conduzido. Tá? Mas, com certeza, os indicadores até limitam a essa possibilidade de, essas dificuldades até de, quer dizer, até minimizam as chances de que, de fato, os programas se encaminhem nessa direção. Tá. Paulo, eu queria agradecer, nós já chegamos ao final dessa conferência, mas antes uma pergunta muito breve, uma resposta muito breve. O Brasil tem cerca de 5.300 municípios. Você acredita que os prefeitos, os gestores públicos têm condição de aprender, de se capacitar para lidar num curto espaço de tempo com esses indicadores para poder elaborar boas políticas públicas? Acho que essa pergunta é muito pertinente e aqui eu acho que é um elogio ao programa de vocês, porque eu acho que a gente tem que se valer das mais variadas estratégias para fazer com que essa cultura, tá certo, chegue efetivamente para esse público. Tá? As universidades efetivamente têm que oferecer cursos de capacitação para os técnicos municipais. A internet, não é um veículo importantíssimo nesse sentido de aproximar e também produzir uma série de publicações nesse sentido, que eu sei que o DHS está trabalhando também nesse sentido, para fazer com que essa cultura, né, chegue efetivamente lá. Tá? O próprio IBGE também vem fazendo alguma coisa, porque dentro do site dele também existe o quê? Um site para o IBGE Teen, ou IBGE para crianças, que é criando a cultura de uso de indicadores já desde as primeiras idades. Tá certo? Então é um pouco isso, é o esforço, com certeza, é um esforço coletivo para que esses 5.560 municípios possam usar mais efetivamente a informação disponível, né, no IBGE e em diversas instituições. Precisa realmente de programas dessa natureza para disseminar esse tipo de cultura. Nós queríamos agradecer a presença de Paulo de Martino Januzzi, falando sobre indicadores sociais na formulação e avaliação de políticas públicas. Se você quiser enviar alguma pergunta ou comentário, pode utilizar o e-mail teleconferencia@virtual.pucminas.br. Muito obrigada, Paulo. Obrigado a você. Obrigada pela sua presença. Até o próximo programa.